Boa quarta-feira e Flávia Medeiros novamente na Rádio Voz dos Açores. Quero-vos confessar que este momento é um daqueles que mais me agrada na minha semana. E porquê? Porque eu cada vez gosto mais de fazer rádio, cada vez gosto mais de conhecer melhor as pessoas com quem me cruzo no dia-a-dia e, surpreendentemente, a cada entrevista há sempre uma surpresa agradável, porque as coisas boas, digamos assim, vá lá, o que é bom, o que é mau, mas socialmente correto, aquilo que se faz em prol de uma melhor vivência social, vem onde menos se espera. Se bem que, na minha convidada de hoje, estando ela na área de educação, não é algo que seja inesperado, mas a verdade é que o fazer, o arregaçar as mangas, o começar uma iniciativa qualquer é sempre de louvar, é sempre de enaltecer, tudo em prol de uma melhor convivência. Eu estou a falar da professora Tânia Abreu. E nada melhor do que ela para falar melhor de si, quem é ela, onde é que veio. Nós nos conhecemos na escola de São Mateus, e a verdade é que eu antes da entrevista já estava a perguntar a ela qual foi mesmo a escola que nos conhecemos, porque parte da minha vida foi andar à volta da ilha a contar histórias em todas as escolas, e conheci imensas pessoas na área da educação, mas vai na volta que estes contactos ficam. Estes contactos mais tarde ou mais cedo acabam por voltar a acontecer, porque realmente há muito a partilhar. E aqui, no caso da professora Tânia Abreu, nós vamos saber principalmente nos debruçar sobre o novo projeto a que ela abriu o coração, abriu as mãos, abraçou, e vamos descobrir um bocadinho mais. Mas primeiro, bom dia, Tânia Abreu. Bom dia, Flávia. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Muito bem-vinda. E já sei que é a primeira vez que está na rádio, não é? Sim, exatamente, é a primeira vez. Isto é Fica muito sempre bom. um bocadinho ansioso, mas isto depois com o desenvolvimento vai passando. Claro, as borboletas têm asas e elas saem do estômago e elas vão às suas Exatamente. vidas, e nós cá ficamos neste ambiente super, super acolhedor. É mesmo, acaba por ser uma conversa tão intimista, tão maravilhosa, que parece que nós estamos aqui sozinhas. Exatamente. E como vocês já devem ter dado conta, a Tânia, na frase que disse, já percebemos que ela não é da Ilha Terceira. De onde é que vem a Tânia? Eu sou de Valença do Minho, sou minhota, vivo precisamente a 5 minutos de Espanha, ou seja, os espanhóis são quase a minha família, desde que nasci. Decidi vir para a Ilha Terceira acompanhada pelo meu filho. Estamos cá há cerca de 4 anos, apesar que o primeiro ano que eu dei aula já foi cá, em 2003. Decidi voltar ao continente em 2007, 2008, quando terminei esse ano letivo, e depois decidi regressar para aqui conseguir ter uma vida mais estável, uma vez que no continente as distâncias são muito maiores, e além de aqui conseguir chegar a todos os lados muito depressa, tenho mais qualidade de vida e consigo dar uma melhor qualidade de vida ao meu filho. Quando nós falamos em Minho, pelo menos sempre que eu ouço a palavra Minho, é inevitável, cai-me logo assim uma ficha a trazer o folclore do Minho. É tão peculiar ao ponto de ficar na minha cabeça. Por acaso a Tânia já pertenceu a algum grupo de folclore e aquelas danças muito vivas e muito rodadas? Não, nunca pertenci, mas tenho uma grande amiga que pertenceu. Então ela como os meus pais não tinham oportunidade porque trabalhavam muito, nunca havia disponibilidade para me levar aos ensaios e buscar, mas tenho amigas que sim pertenceram e aprendi algumas coisas com elas, mas nunca fiz parte. Tenho familiares que sim, que ainda hoje fazem parte de grupos de folclore, e algo muito característico dos minhotos, e eu espero que perdure por muitos anos, porque é muito bonito, é uma tradição muito bonita.
Eu penso que sim. Eu acho que as nossas tradições relacionadas ao folclore são como a Bíblia. Pode haver uma coisa ou outra transformadinha mais aqui ou mais ali, mas a essência eu acho que é para sempre. Enquanto nós existirmos, vamos recordar os nossos antepassados de alguma maneira e ao fim e ao cabo nós estamos numa ilha em que faz isso com a devida honra que é o povo terceirense, que é o povo açoriano, que é o povo português também, no geral. Bem, e agora, para percebermos também mais um bocadinho, a Tânia acabou por vir para os Açores também à procura de um bocadinho mais de qualidade de vida. Além das curtas distâncias, o que é que a Tânia vê de diferença do viver nesta qualidade, a diferença entre o continente, Portugal continental, e os Açores? Qual é o aspecto que mais se evidencia? Eu adoro a Ilha Terceira, sempre foi a minha preferida. Não quero desvalorizar as outras, mas sempre tive uma paixão por esta ilha. Em primeiro lugar porque eu sou apaixonada pelo mar. E na minha terra não tenho mar, tenho a 30 ou 40 minutos de caminho, mas é diferente. Eu adoro o som do mar, contacto com o mar, atividades que têm a ver com a água. Também fui nadadora, por aí está muito ligado também a minha paixão pelo mar. E o facto de aqui eu consigo ter mais tranquilidade comigo mesma, o que depois me permite transmitir, neste caso aos meus alunos, ter uma postura mais tranquila, mais serena, ser mais paciente. Porque em Portugal continental as pessoas andam muito a correr, por assim dizer, não é? Eu quando cheguei cá, as minhas colegas achavam que eu era hiperativa, porque eu vinha de uma realidade completamente diferente desta, onde tudo tem que se fazer a correr, basicamente, e é tudo para ontem. O ritmo de trabalho é muito mais acelerado, a verdade é essa, mas a mim fez muito bem. Eu mesma tinha essa consciência que precisava acalmar, conseguir ouvir as pessoas, porque eu tinha muita dificuldade em ouvir, porque eu, como estava num ritmo muito mais acelerado que o normal, tinha muita dificuldade em ouvir. Eu queria as coisas feitas para agora e para ontem, ou para ontem, exatamente, ou para ontem, porque vinha lá está, de um ritmo completamente diferente, e o vir para a Terceira ajudou-me a acalmar imenso. Penso muitas vezes em regressar ao continente, mas só o farei se conseguir voltar para perto da minha terra, que é um local muito parecido com a Ilha Terceira. Tem muitos espaços verdes, eu cresci numa aldeia, portanto identifico, faz-me lembrar muito as minhas raízes. Estar aqui faz-me lembrar muito as minhas raízes, por isso eu me dou muito bem aqui e gosto. E o meu filho aqui também, Quantos anos já cá está? Com o meu filho, este é o 4º ano letivo. Já cheguei a vir um ano sem ele, para conseguir juntar algum tempo de serviço que me faltava para ter prioridade a nível de concurso. Foi um ano complicado, foi dos mais difíceis da minha vida, porque estive em São Miguel, depois vim para cá, depois voltei para São Miguel, ou seja, esta instabilidade toda também foi o que fez com não o trazer comigo, porque eu teria que mudar de escola muitas vezes, e o que também não ia ser benéfico, ou seja, ia estar com a mãe, mas ia ter uma instabilidade muito grande a nível de escolas e de amigos e tudo mais. O que me faz continuar aqui, o meu filho gosta de estar cá, porque ele já vai começar a criar raízes, amigos, porque ele andou sempre a mudar, aqui consegue criar algumas raízes, e ele gosta muito desta terra, porque ele aqui também se sente mais tranquilo, apesar que temos sempre a parte da família estar longe, e eu e ele somos muito ligados à família, e a parte que nos custa mais é mesmo a família estar tão distante, mas vamos conseguindo ultrapassar. Hoje em dia a tecnologia faz milagres. Sim. Videochamadas, encurtece muita distância. A Tânia é professora de quê? Dá aulas de quê? Quais as turmas? Eu sou professora do ensino básico, variante de Educação Física. Este ano estou a lecionar no primeiro ciclo com uma turma de 4º ano. O primeiro ciclo é a minha paixão de vida. Toda a gente acha, como é que ela prefere o primeiro ciclo e não a Educação Física? Sempre fui apaixonada pelo primeiro ciclo, porque eu no primeiro ciclo consigo fazer um trabalho diferente com as crianças. Eu sou muito ligada à parte emocional. Eu sou da opinião que quando nós emocionalmente não estamos bem, nada fica bem, nada sai bem feito, e as crianças é tal e qual. E essas idades é a melhor idade que nós temos para conseguir trabalhar a estabilidade emocional das crianças.
Se eu conseguir preparar uma criança a nível de emoções, com tudo, o que seja bom ou menos bom, porque não existem coisas más, todas as emoções fazem parte de nós e elas vão existir sempre, a diferença é como nós lidamos com elas. E se nós ensinarmos as crianças a aceitar o falho, que vão encontrar outros colegas que vão incomodá-los, se nós conseguimos desde bem cedo fomentar isso neles, eu acho que eles têm muito mais probabilidade de não serem emocionalmente desequilibrados, por assim dizer. Nós atualmente já temos esta preocupação de trabalhar nas escolas, a questão do, pelo menos, o alerta para as emoções que elas existem, que muitas vezes nós nem conseguimos, a falta de vocabulário em relação às emoções que têm N nomes, os sentimentos são quase intermináveis, e quando nós não conseguimos designar determinada emoção, é muito mais difícil de lidar com o desconhecido. Exatamente. Ora, se eu nem sei o nome daquilo que sinto, como é que vou lidar com isso? E a verdade é que ultimamente nós temos, e vou fazer isto para perguntar, claro, a sua perspectiva em relação ao assunto. Ultimamente nós fizemos um workshop que era mesmo em relação ao gerir emoções, e fizemos este trabalho do workshop com adultos. E eu que trabalho num mundo e noutro, eu percebi que este campo é completamente novo para muita gente. Ou seja, nós vivemos de emoções desde que nascemos. Exatamente. E até adultos continua a ser quase como um buraco da camada do ozono. Exatamente. É mais difícil, neste caso, trabalhar este tipo de temática, na sua opinião, com adultos ou com crianças? Com adultos. Porque as crianças são uma esponja daquilo que veem, porque a maior parte elas aprendem com o que veem. E elas, se à frente têm uma pessoa que emocionalmente não é estável, elas vão assimilar aquilo. E eu digo isto por experiência própria, que eu tenho um filho com 10 anos, e a verdade é que quando eu andava naquele ritmo muito mais acelerado, ele andava sempre acelerado. Eu neste momento tenho um ritmo muito mais tranquilo, sou uma pessoa mais calma a falar com ele, não grito. Eu tirei a parte de gritar, mesmo a nível profissional. Eu recuso-me, não me permito gritar com crianças, porque se eu já reparei isso, e com erros que eu também cometi, porque eu aprendo com os erros que eu cometo. Se eu falar muito alto com elas, elas vão ter tendência a levantar o tom de voz, porque vão achar que isso é normal. Portanto, eu falo sempre com muita calma e não gosto de ter que levantar o tom de voz. E com o meu filho é a mesma coisa, porque quando temos crianças connosco diariamente, apercebemos, eu quando estou mais agitada ou mais alterada por alguma questão, eu noto que o meu filho também afetou a ele. E é aquilo que eu acho que hoje em dia, às vezes as pessoas não têm tempo para se aperceber dessas questões, porque andam tão aceleradas no ritmo do dia-a-dia, trabalho, casa, filhos, responsabilidades maiores, as pessoas acabam por se esquecer que os pequenitos lá de casa absorvem tudo, porque eles são esponjas. E depois, lá está, entramos no desequilíbrio emocional, e nas crianças é mais preocupante. Porquê? Porque elas, a maior parte das vezes, não sabem expressar, atribuir um nome, como a Flávia estava a dizer, atribuir um nome àquilo que sentem. Então eu gosto de fazer muito esse trabalho com elas, porque eu, quando tenho crianças que se sentem bem a falar comigo, porque se sentem aconchegadas, eu consigo ensiná-las a lidar com determinadas situações. E eu digo graças a Deus, porque basicamente eu também faço muito isso com os meus alunos. Quando eu consigo perceber onde está a dificuldade dele, o que é que eu faço? Eu tento dar alguns instrumentos para que a criança consiga ultrapassar aquilo de uma forma saudável e não em sofrimento. Porque eu preocupo-me quando vejo crianças com 6 e 7 anos em sofrimento, e grande parte das vezes, se não todas, é por falhas dos adultos. Tenho plena consciência disso. Muita gente não percebe isso, nem quer aceitar, mas a verdade é que eles são umas esponjinhas. Eles são super inteligentes e captam tudo. E realmente as crianças estão nas mãos dos adultos. Logo, eles são um reflexo de nós próprios. Em relação àquilo que nos trouxe até aqui, e uma vez falando em emoções, obviamente que quando se inicia um projeto, também somos movidos por alguma emoção, por algum pensamento, sentimento, e
O que é que trouxe, na realidade, a Tânia Abreu aqui ao programa? Foi o seu novo projeto, que se chama Irrequietamente Cheios de Vida, certo? Certo. O que é isto? Que projeto é esse do Irrequietamente Cheios de Vida? O porquê deste título? O título, para quem me conhece e quem já esteve atento ao que eu fui dizendo, Irrequietamente Cheias de Vida só tem uma explicação, é o mundo das crianças, que eu adoro. O porquê desse projeto? Já tinha este projeto em mente há alguns anos, não tinha surgido a oportunidade, porque eu sou apaixonada pelas crianças, é daquelas paixões que eu acho que já nascemos com elas, sempre fui, desde bem pequenina, sempre tive um instinto muito protetor. Eu sou a prima mais velha do lado da minha mãe, então os meus primos, inclusive a minha irmã, eu tinha que os proteger de alguma forma, porque eram meus. As crianças eu encaro da mesma forma, não são meus filhos, mas os pais confiam-os em mim, então eu tenho que os proteger obrigatoriamente, não me permito não fazer isso, e às vezes fico zangada comigo quando não consigo chegar de alguma forma, e o projeto vem com muito em base no meu amor pelas crianças. As pessoas às vezes acham, por eu gostar tanto delas, que permito que elas façam tudo. Não, eu consigo ser racional e emocional em doses equilibradas. Este projeto foi com a ajuda de um grande amigo meu, é o que eu costumo chamar de um irmão que a vida me apresentou já há alguns anos, e ele é que me deu o empurrão para avançar. Sempre fui apaixonada pela escrita, desde bem nova, adoro escrever, tenho uma veia de poeta também, adoro tudo que tem a ver com a cultura portuguesa, sou apaixonada por provérbios e conseguir que os miúdos percebam o porquê daquele provérbio, que apliquem no dia-a-dia deles, é um trabalho que eu também faço muito com os meus alunos, e basicamente o meu projeto, a intenção é conseguir chegar a toda a comunidade. Não estou a dizer só pais, a pessoas que trabalham no seu dia-a-dia com crianças, avós que têm netos, toda a comunidade no geral, não há um público-alvo específico. Tive o cuidado de utilizar uma linguagem simples, por assim dizer, mesmo para chegar a toda a comunidade, porque nem toda a gente tem um vocabulário mais desenvolvido, nem toda a gente percebe todo tipo de vocabulário, então a minha intenção é chegar também àquelas pessoas que têm menos estudos, têm menos conhecimentos, para que assim as consiga ajudar de alguma forma. Nós estamos a ver aqui, eu estou com o meu telemóvel na mão, este projeto do Irrequietamente Cheias de Vida, nós podemos aceder através do Facebook, sim, através do Instagram. Exatamente. E também tem uma página no Facebook, uma página na internet. Sim, correto? tenho um site. Em relação a estes textos que eu estou aqui a ver na minha mão, são todos escritos pela Tânia, ou existe alguma interação com outros colaboradores da área da educação? Não, os textos são todos escritos por mim. Comecei a escrevê-los quando estivemos em confinamento. Achei que tinha que passar para o papel tudo aquilo que eu sinto no coração e tudo que eu vejo acontecer. São todos escritos por mim, e depois a parte da publicação, imagens e tudo mais, isso é o meu amigo Sérgio Coutinho que trata disso. Mas tudo o que está no meu site é tudo da minha autoria. E de momento continuará a ser, apesar que eu fiz uma pausa aí a nível de escrita, porque estou a tirar uma certificação internacional em coaching, e está-me a dar mais trabalho do que eu pensava, então fiz aí uma pausa na escrita de textos, e também vamos avançar para outro tipo de publicação que não seja só texto. Eu estou a ver aqui um dos seus escritos e vou ler aqui porque é muito pequenino, não é nada amassador, e estou na página de Facebook Irrequietamente Cheias de Vida. E então começa desta maneira. Este é um tema muito interessante. É daqueles em que poderei estar a cravar facas nos meus próprios pés, porque também sou mãe. Mas além de o ser, tenho plena consciência onde já falhei, como tal, e onde não quero voltar a falhar. 10 anos de maternidade, juntamente com mais uns 12 como professora, já me trazem alguma experiência.
Então, onde falhamos no nosso papel? Neste caso deste texto, deixa aqui uma pergunta aberta à reflexão. Este convite à reflexão, este apelo à consciência, qual é o objetivo? Onde é que a Tânia pretende chegar? O objetivo é precisamente que as pessoas façam um exame de consciência, porque nós, é o que eu já referi, às vezes andamos tão acelerados que não conseguimos pensar nas nossas atitudes, aquilo que nós transmitimos às crianças, e aí faço um convite precisamente às pessoas pensarem nas suas atitudes, naquilo que já fizeram e que não querem voltar a fazer, ou nas atitudes que têm no dia-a-dia e gostavam de melhorar. Porque eu aprendi muito e continuo a aprender, agora precisamente porque estou a fazer a formação em coaching, que não existem atitudes boas nem atitudes más. Nós temos é que refletir sobre elas e ver o que achamos que devemos melhorar. Porque se eu tenho uma atitude com uma criança, ela hoje, por exemplo, esqueceu fazer um trabalho de casa, e se eu for puni-la, ela vai associar aquela punição que o trabalho de casa é uma coisa má. Então eu acho que, enquanto mãe e enquanto professora, que isso não é a melhor forma de nós transmitirmos à criança a importância dela efetivamente fazer o trabalho de casa. Porque se eu tiver a associar o castigo ao não fazer, ela cada vez que tiver que fazer um trabalho de casa, ela vai ficar em pânico e vai chorar e vai dizer à mãe que não quer ir à escola e vai inventar dores de barriga, aquelas coisas normais de crianças, porque tudo isso já fez parte de nós, que eu também já fui criança. Por acaso sempre gostei muito da escola, mas tenho uma irmã que, quando era o primeiro ciclo para ela, aquilo fazer os trabalhos de casa era um castigo. E hoje em dia é uma pessoa formada e trabalha também com crianças, por curioso que pareça, que eu pensei que ela nunca iria trabalhar numa área ligada a crianças. Há uma questão aqui que me salta à cabeça. O que é que se passa com as gerações atuais? Porque ao falar em trabalhos de casa, ao falar em punição, eu recordo-me, eu tenho 35 anos e eu recordo-me de, mesmo ao longo do meu primeiro ciclo, eu lembro-me de ir para casa e sem que ninguém me pedisse rigorosamente nada, eu chegava à casa, comia qualquer coisa, fazia os meus trabalhos de casa, nem sempre pedia ajuda às minhas irmãs, por serem pouco mais velhas, dominavam tudo aquilo que eu estava a fazer, mas nem sempre pedia, conseguia ter um processo autónomo de resolver os trabalhos de casa e só mesmo quando eu os terminava é que ia brincar. O que é que se passa 35 anos depois, em que os miúdos em nada têm responsabilidade alguma? O que se passa, eu acho que isto tem muito a ver com aquilo que nós habituamos os nossos filhos. Eu também tenho 40 anos, nunca tive, aliás, quando digo isso à minha mãe, ela não fica muito contente, porque a verdade é que os meus pais não tinham tempo. Eu saía da escola, eu sempre geri o meu estudo sozinha, e por isso sempre fui uma pessoa muito independente e autónoma, e eu desde cedo ensinei o meu filho a ser assim. Eu às vezes, quando digo isto, as pessoas ficam a olhar para mim. O meu filho está no 5º ano e eu nunca me sentei com o meu filho outra vez a fazer trabalhos de casa, Flávia, porque eu sempre fui ensinando a importância dele ser autónomo. O meu filho é uma criança com 10 anos, super responsável naquilo que eu vou vendo. Ele sozinho chega a casa e faz os trabalhos. Não quer dizer que não me peça ajuda, mas ele só me pede ajuda mesmo quando não consegue fazer, e em coisas que ele não domina muito bem, porque ele sempre fez os seus trabalhos sozinho, desde o primeiro ano. Aliás, ele às vezes fazia, quando ele estava no primeiro ano, eu estava no Alentejo, tinha uma turma com 2 anos de escolaridade, alguns meninos com problemas, e o meu tempo era sempre muito pouco para aquilo que eu queria conseguir fazer. E o Martim fazia trabalhos e eu nem me apercebia. Eu às vezes ia ver o caderno dele e eu dizia assim, sou uma mãe desnaturada, porque eu via o caderno e dizia assim, filho, quando é que fizeste este trabalho? Fiz quando tu estavas a tomar banho, mamã. E eu, o meu filho tem 6 anos e eu não acompanho os trabalhos de casa, estou a falhar no meu papel de mãe. E a verdade é que os anos foram continuando, 2º ano, 3º ano, 4º ano, e eu não me sento com o meu filho, ele está no 5º ano, não me sento com o meu filho a fazer trabalhos de casa. Ele gera o seu estudo, eu vou-lhe dando algumas orientações, como é óbvio, se ele precisar ele vai pedir ajuda,
Mas ele, quando está a fazer os trabalhos de casa, eu estou a fazer as minhas coisas, de escola ou de casa mesmo. Eu acho que isto é muito importante, nós ensinarmos os nossos filhos a serem autónomos, porque os pais às vezes acham que eles não conseguem fazer as coisas sozinhos. Estão muito enganados. Eles só não fazem o que não querem. Exato. Logicamente, se eles têm um pai que faz as coisas por ele, eles não precisam se esforçar. É como se eu tivesse alguém que fizesse tudo por mim. Eu não tenho perfil para isso, porque eu sou muito irrequieta. Sou irrequietamente cheia de vida. Mas eu noto muito essa postura por parte dos pais, porque às vezes estar ali 5 ou 10 minutos a explicar a importância de eles fazerem sozinhos, de se esforçarem, não é perder tempo. É nós conseguimos colmatar depois uns anos que vêm aí pela frente grandes, porque os miúdos hoje em dia têm que andar na escola até o 12º ano, até os 18 anos, e às vezes eu vejo adolescentes com 16, 17 anos que não fazem nada sozinhos, eu fico assustada. E eu digo assim, que adultos é que nós estamos a criar hoje em dia? A sociedade, nesse sentido, eu acho que falhamos muito. E eu também falho. Tento sempre corrigir as minhas falhas enquanto mãe. E uma coisa que eu gosto muito, não sei porquê, mas por algum motivo os 4 últimos anos, à exceção do ano passado que estive na educação física, calham-me sempre turmas de 4º ano. Eu acho que isto tem uma razão de ser, porque eu tenho que os preparar para a fase da mudança. Sim. Porque a transição do 4º para o 5º ano é bastante agressiva para os miúdos. Então, se eles não forem bem preparados na questão de serem autónomos, serem organizados, para mim a organização é muito importante. Eu aprendi a ser organizada com a minha professora de 1º ano, porque eu às vezes encontro crianças com 10 anos que não sabem organizar um dossiê. Ou seja, eles em termos de vida futura não vão saber ser organizados em casa nem no seu trabalho do dia-a-dia. Eu sou uma pessoa muito organizada e tenho alguma dificuldade em lidar com a falta de organização, porque eu aprendi a ser assim. Na escola, com a minha mãe, essencialmente com a minha mãe, porque a tarefa da educação dos filhos sempre esteve mais direcionada para a mãe. E o meu pai fica triste quando eu lhe digo que ele não acompanhava o meu percurso escolar. É verdade, não estou a dizer mentira nenhuma. A minha mãe é que teve mais essa tarefa, apesar dela ser uma pessoa que sempre trabalhou fora de casa, porque ela também é uma mulher muito independente, sai muito a ela. Mas a verdade é que isto tem que ser ensinado desde bem cedo. O meu filho com 3 anos, eu já o ensinei a organizar os brinquedos dele por caixinhas. Ele sabia que naquela caixa só tinha carrinhos, naquela caixa só tinha legos, naquela outra caixa tinha os lápis de pintar. As pessoas dizem, és muito miudinha, muito... Não, eu ensinei o meu filho a ser organizado e hoje em dia eu acho que fiz um bom trabalho. E o que eu ensino ao meu filho, eu digo aos meus alunos, que eu ensino ao meu filho, eu ensino-vos a vocês. Porque eu quero que vocês sejam adultos organizados, responsáveis e que saibam desenrascar sozinhos, porque eles nem sempre vão ter os pais lá por perto para fazer ali de proteção, de almofada, e é muito importante para mim, as crianças aprenderem. Em relação à pergunta que eu fiz e à afirmação que fiz, fui extremamente generalista e em toda a situação nós temos sempre a exceção à regra, mas a questão aqui, e quando falo desta maneira, quase impulsiva, mas não, faz parte do meu dia-a-dia lidar com massas em que estão todos dentro do mesmo ponto de situação, e é exatamente isto. Eu não me posso, estando eu dentro da área da educação, eu não me posso agarrar a dizer, ai que bom que tem 2 ou 3 crianças que até são responsáveis, quando a sociedade daqui a nada é em massa. Exatamente. Ou por um lado saímos todos das universidades formatadíssimos, somos quase o produto resultante daquele saber em que nós podemos pensar pela nossa cabeça, mas só depois de pensar pela cabeça de outros e de estudar a cabeça de outros é que nos pedem no teste para opinar sobre aquilo, e vai na volta que tem que citar daqui ou dali. Ou seja, basicamente o que é que, numa perspectiva muito de fora, nós temos crianças com este grau de necessidade do adulto constantemente, e depois nós temos o extremo que é o mundo académico, em que formata-os, ou seja, a responsabilidade é imposta
proposta desta maneira e é desta maneira mesmo. E quando saímos do mundo académico, somos resultado disto tudo e cada vez com mais atrofio, com mais dificuldades como pessoas, como seres humanos, como a questão do todo. Nós não somos aquilo só que aprendemos na escola, nós somos o todo. Exatamente. E realmente é esta situação que me angustia e claramente não vou nem tão cedo sair da área da educação porque para termos o pilar da saúde temos que ter a educação, para termos o pilar da proteção do ambiente temos que ter a educação, ou seja, a base da sociedade é a educação, por isso faço mesmo questão de me manter nesta área. E já de seguida nós vamos fazer aqui um mini intervalinho e vou voltar a dar um mergulho aqui nos textos da página Irrequietamente Cheias de Vida e que nos estão a ouvir também já podem lá ir a fazer a visita à página e também ir lendo os textos e fazendo, claro, as vossas próprias dos nossos filhos. Aceitar a essência dos nossos filhos ou das crianças com quem convivemos é fundamental para que elas se sintam amadas e protegidas. Essência não é nada mais que aceitar a sua própria natureza e o seu próprio ser. E mais uma vez reforça a importância de as ouvir e tentar compreender. Se tentarmos chegar à criança, torna-se muito mais fácil conseguir entendê-la e ajudá-la no seu percurso de vida. Aqui pode ser levantada uma questão. Como sabemos qual é a sua essência? Tânia, como sabemos qual é a essência de uma criança? Eu acho que saber a essência de uma criança, para mim, não é muito difícil. Eu acho que isso passa pela atenção que nós lhes damos e o facto de às vezes perdermos, que não é perder, no meu ponto de vista, 5 minutos, basta 5 minutos olhar para elas e nós conseguimos perceber facilmente qual é a essência daquela criança. Eu tenho uma sensibilidade, porque eu sou uma pessoa muito emocional e tenho muita sensibilidade a tudo que diz respeito às crianças. Eu, por exemplo, se vejo uma criança muito sozinha, independentemente de ser meu aluno ou não ser, de ser uma criança que me cruzo com ela ou conheço, logicamente estou mais atenta às crianças com quem eu convivo no dia-a-dia, aquilo chama-me a atenção, porque não é normal, não é? Daquilo que nós definimos como normal, não é normal uma criança estar encostada num canto e não brinca com ninguém. Então eu tenho que tentar perceber o que é que se passa ali. E lá está, aí às vezes tem a ver mesmo com a essência delas, porque há crianças que têm problemáticas hoje em dia, facilmente já se consegue diagnosticar alguma problemática nas crianças, mas antigamente quase que essas crianças que eram chamadas diferentes eram um bocadinho postas de lado para a nossa sociedade. Hoje em dia já há mais inclusão, mas dentro da inclusão eu acho que o mais importante é as pessoas estarem atentas às crianças que nos rodeiam, porque às vezes as pessoas não estão atentas, é mesmo isso, é com o correr do dia-a-dia. E quando uma criança tem tendência a isolar-se muito, para mim não é normal. Quando uma criança tem tendência a andar constantemente em conflito, para mim não é normal, alguma coisa está mal aí. E eu tento ir sempre ao fundo da questão e saber o porquê. Às vezes tenho que entrar em caminhos mais sensíveis, que nem toda a gente gosta de fazer. Eu adoro, porque eu tenho que ajudar aquela criança e ponto final. Às vezes os adultos não gostam, eu tenho consciência disso, não gostam dos comentários que eu faço para determinadas situações, mas eu sempre fui um bocadinho rebelde. A minha mãe, que quando ouvir, ela vai perceber. Eu, enquanto não perceber onde está a origem do problema, eu não descanso, Flávia. As pessoas podem achar que eu gosto de invadir o espaço. Não tem nada a ver com isso. A única coisa que eu gosto é de criar crianças felizes. E a minha missão nesta vida, eu acho que é essa, já é há muitos anos. Tenho uma preocupação acrescida com elas, é verdade. Não são meus filhos, não. Tenho um, mas de coração tenho todos os do mundo.
e tenho que os ajudar de alguma forma e sabermos, descobrirmos qual é a essência daquele menino ou daquela menina é fundamental para nós conseguirmos tirar dele o melhor que ele pode dar. Porque às vezes as crianças têm determinadas dificuldades e o adulto não tenta perceber o porquê. Às vezes elas não conseguem mais do que aquilo mesmo. Não vale a pena eu insistir e estar ali a massacrar, por exemplo, uma manhã inteira com um problema de matemática, quando ela não tem capacidade para perceber aquilo daquela forma. Eu não faço isso aos meus alunos, eu sou rebelde. Eu se vejo que aquela situação, a criança, em vez de estar feliz, está a ficar frustrada, eu simplesmente ponho aquilo para o lado e arranjo 50 estratégias, mas se não resulta eu ponho aquilo para o lado. A mim interessa-me criar crianças felizes. Elas têm que ser felizes com aquilo que aprendem, com aquilo que ouvem, porque são muito pequeninas e estão a começar uma vida e o essencial nelas basicamente é ser felizes. Eu não consigo encontrar outra explicação. Agora aqui mergulhando também ou seja, nós se entrarmos aqui neste projeto, nós temos... Cada texto poderia ser mote para N debates. Exatamente. E eu estou a ver aqui outro que diz estas palavras. O que as torna crianças especiais. As crianças são especiais porque são crianças. Ser criança é significado de pureza, ingenuidade, lealdade, confiança, amor e naturalidade. As crianças são completamente transparentes nas suas ações e atitudes, conseguem mostrar-nos toda a beleza da vida e daquilo que fazemos. Eu agora, ao ler isto, do ser criança, significado de pureza, ingenuidade, lealdade, confiança, amor e naturalidade. Ou seja, nós estamos nesta parte aqui a dar uma ideia de uma criança como, ou da criança no todo como sendo o exemplo para uma sociedade. E eu fui muito influenciada pela doutora Natália Almeida, que era uma filósofa e também minha mentora na área da educação pela arte, e fui uma vez com ela a uma palestra. E nós estávamos na universidade em Ponta Delgada e um dos palestrantes teve exatamente o mesmo discurso, quase como colocando a criança num patamar angelical. E aí... ela que era muito relacionada com os vários estudos, levanta-se, agarra o microfone na plateia e diz: então como é que, se as crianças são tão puras, tão angelicais, tão leais, com tanto amor, o que é que nós fazemos na área da educação, se assim fosse? Na área da educação, nós estamos lá para as orientar, porque as crianças não nascem, aliás, nenhum de nós nasce a ser mau. Nós aprendemos com a sociedade. Eu nego-me a aprender, mas nem toda a gente segue o mesmo caminho e o mesmo rumo. E elas são, para mim, são o símbolo de pureza, porque elas não nascem a ser más, Flávia. Elas aprendem com os adultos que as rodeiam. Logicamente, se elas têm uma figura de exemplo, que é uma pessoa agressiva, que reage de forma agressiva derivada das situações, é o que ela vai aprender. Por isso é que eu sou muito cuidadosa quando estou ao pé de crianças. Sou muito brincalhona, mas tenho muito cuidado com aquilo que faço, com aquilo que digo, porque às vezes basta uma palavra diferente para elas interpretarem mal, porque elas não têm maturidade para perceber aquilo que eu estou a dizer, e eu ajusto sempre o vocabulário à faixa etária com que trabalho, porque tenho que o fazer, porque se eu não fizer esse trabalho, se não ajustar o meu vocabulário, elas vão perceber as coisas tudo de forma errada e vão criar ilusões na cabeça delas que não correspondem à realidade, e a verdade é que a educação tem um papel fundamental, porque as crianças passam muito tempo na escola e desde bem cedo, e se elas não tiverem, realmente os professores e os pais são as figuras que elas têm mais em consideração e são um exemplo. O meu filho é espelho disso, porque o que a professora dizia que era sagrado, e eu também sou professora, mas se a professora dizia, o que ela diz é que está certo.
E é normal elas terem esta postura. E às vezes cria-se alguns conflitos entre professores e pais, porque a sociedade no geral não percebe que professor é professor, pai é pai. O pai tem que fazer papel de pai e de mãe, mas o professor também tem que ensinar aquilo que é fundamental para a vida dela. E nós dizemos muitas vezes: aquele menino é mau, aquele menino bate nos outros, mas porquê é que ele faz isso? Ele não nasceu a bater, ele não nasceu a ser mau. Parece. Eles às vezes, nós quando estamos... Uma vez, um bebezinho quase recém-nascido, eu estava a fazer umas brincadeiras, umas caretas, e quase como eu sei o que é que te vai acontecer, e larga-me uma tapona. Mas e foi óculos, foi tudo. E ele fez isso por instinto, que eles reagem muito por instinto. Instinto de defesa, claro. Em determinadas idades eles fazem isso muito por instinto, e porque efetivamente eles não percebem o que está a acontecer. Sim. E eu também já do meu filho, ele quando era bebê, dava-me tanta cabeçada no nariz que eu não sei como é que até hoje não tenho o nariz inteiro. Mas eles reagem por instinto. E é isso que eu acho que a sociedade às vezes tem dificuldade em perceber. E qual é o nosso papel? É explicar-lhes que aquela situação não é assim, que se lida com ela, que não devem reagir daquela forma e que há outras formas mais saudáveis de eles reagirem. E por isso nós somos muito importantes, professores e pais e mães, toda a sociedade, porque eles orientam-se pelo que está à volta deles, porque eles são indefesos. É muito fácil magoar uma criança, é muito fácil mexer com a parte emocional de uma criança. Por isso é que a atenção é muito importante e temos que ter pais atentos, temos que ter professores atentos, porque se nós não estivermos atentos, eles facilmente se perdem. Hoje em dia somos invadidos a toda a hora por redes sociais, fotografia, tudo. Eles são vítimas de tantos estímulos exteriores que eles não sabem lidar com isso. Se não formos nós a pôr o limite e a explicar as coisas, eles facilmente se perdem e facilmente vão por caminhos que não são tão saudáveis. Claro. Nós agora estamos a terminar o nosso programa e eu não me canso de dizer, é que 1 hora aqui, quem me dera que equivalesse a 1 hora de trabalho. Sim, já estamos mesmo a concluir. Eu falava o dia inteiro sobre crianças. É o que a Flávia disse, cada texto desses dava um debate. Mas como nós estamos pertíssimo do Natal, eu encontrei aqui um texto que também não quero deixar de ler. A importância dos presentes, o presente. Oh meu Deus, só pelo título e já vamos. Como sabem, estamos numa altura do ano onde o consumismo é viral. Correrias enormes para centros comerciais, supermercados, compras pela internet, procura de Black Friday, em filas gigantes, horas perdidas à procura dos verdadeiros presentes de Natal. Tudo isto para satisfazer os pedidos dos meninos ao Pai Natal. Quem é que nunca fez isso? Todos nós. Todos nós, é verdade. A questão que eu coloco é: como travar isto? No meu entender não é difícil, basta nós tomarmos essa atitude. Eu às vezes fico chateada, mesmo muito chateada, quando vejo pais ficar horas enfiados em lojas à procura daquela PlayStation, daquele carrinho, daquele telemóvel e não conseguem tirar 10 minutos por dia para se sentar a pintar um desenho com o seu filho. Isto dá-me assim uma zanga interior, porque eu enquanto mãe não me permito fazer isso. Aliás, a minha irmã 3 meses antes do Natal já está preocupada com os presentes e eu disse, é o que menos me preocupa. Eu preocupo-me sim com o tempo que eu consigo dedicar todos os dias ao meu filho, e o meu filho já está habituado a isso, porque nem faço grande pressão, nem falo muito. Ele sabe que as coisas correm naturalmente. Ele adora o Pai Natal porque ele ainda acredita no Pai Natal. Ele já me perguntou algumas vezes sobre a veracidade do Pai Natal. Eu não quis desfazer a ilusão dele, também, mas eu sei que não estou correta, Flávia.
mas ele, como tem uma ideia do Natal tão bonita, e não é questão dos presentes, é a união familiar. Eu e o pai do Martim não estamos juntos, temos uma relação super saudável. Ele no papel dele de pai, eu no de mãe, e o Martim adora o Natal em casa do pai, e eu fico feliz por isso, porque eles comemoram o Natal de uma forma diferente. Tem tradições que já vêm de quando ele era pequeno, dos tios, dos avós, e eles mantêm-as, que eu acho isso lindo, lindo, lindo. O facto de tocar o sininho e depois deixam um saco, e a verdade é que as crianças não ligam à quantidade de presentes. Eles às vezes, eu olho e digo assim, 20 presentes, para que é isto? Eles na realidade só vão brincar com um, o resto fica ali, é coleção de presentes, além de ser o consumismo puro, porque gasta-se imenso dinheiro em presentes desnecessários. Também já o fiz, não tanto eu, mas depois toda a gente, às vezes a minha irmã pergunta assim, não é preciso nada, ele tem tudo. Se ela quer oferecer alguma coisa diferente, eu digo assim, olha, uma coisa pequena, não é preciso gastar muito dinheiro, porque eu não sou uma pessoa materialista, nunca fui, nem quero ser, porque eu acho que não é a quantidade que dá o valor às pessoas, mas sim aquilo que elas são em termos humanos. E as crianças, porquê? Porque temos a televisão a toda a hora a disparar publicidade de brinquedos, de jogos, de telemóveis, temos a internet a toda a hora a disparar a mesma informação, e claro que as crianças veem, querem tudo. Vão ao hiper, vêm lá os brinquedos, querem comprar todos e mais alguns, e esse trabalho tem que ser feito pelos pais. Os pais é que têm que ter a capacidade de explicar e de dizer não. Podes escolher um e é esse. Logicamente a criança vai fazer uma birra do tamanho do mundo e até se atira para o meio do chão. Pois o meu filho nunca fez birras. Também é porque lá está, nós fazemos um bocado as crianças, aliás fazemos muito, e quando eles fazem birras a pessoa não pode valorizar, porque como é normal, eles vão querer ter tudo. Se nós então queremos, nenhuma mãe quer ver uma criança triste, nenhum pai quer ver uma criança triste, e acha que por lhe dar os 20 brinquedos que ele quer, ele vai ficar mais feliz. Não vai. A Tânia disse uma coisa que eu acho que realmente vai ficar registada na minha cabeça para a vida. É tão real, mas tão real e tão urgente que essa situação mude, que é a questão de os pais conseguem estar horas numa fila e não conseguem estar 15 minutos em interação direta numa atividade com os miúdos. Como é que se consegue explicar isso? Eu não tenho tempo de fazer isso com os miúdos, mas no entanto tiveste tempo para estar naquela fila durante não sei quanto tempo. Nós estamos numa sociedade que parece de reposição. Ou seja, eu não consigo dar desta maneira, supostamente por algumas limitações, porque nós somos o resultado de imensas coisas, ou seja, não consigo dar resposta ao meu filho, ao meu primo, ao meu sobrinho, porque nós todos temos a nossa cota parte neste assunto. Sim, exatamente. Mas, no entanto, vou colmatar esta minha falha com um bem brinquedo material, super e hiper atual. A verdade é que o falar na educação, o falar das lacunas da nossa educação, da nossa geração, a determinada altura eu olho e eu digo, nós vivemos num clichê. Porque as últimas gerações o que se tem encontrado é isto. Ou seja, exatamente. Onde é que isto vai parar? Eu, sinceramente, Flávia, não sei. Eu acho que enquanto o ser humano não perceber que está no caminho errado, é triste ter consciência disso, e preocupa-me o futuro das crianças de hoje em dia, porque são crianças que não vão saber lidar com imensas situações do dia-a-dia. Muitas delas nascem e crescem a achar que tudo é fácil, não é verdade. E quando os pais lhe dão 20 presentes, eles vão achar que a vida é que muito fácil e vão conseguir comprar tudo aquilo que eles querem. Errado, não vão. Eles conseguem aquilo que a vida lhes permitir, e é isso que eu ensino a todas as crianças com quem lido, não é só o meu filho.
eles também têm que ter consciência do esforço que os pais fazem para lhe dar determinadas coisas. E eu gosto de partilhar histórias com eles. Adoro partilhar histórias com os meus alunos. E a minha mãe, quando eu era pequena, ela também me dava muitos presentes. Hoje em dia ela já percebe que não foi a forma mais correta. Mas enquanto mãe, eu acho que ela sempre fez um grande esforço. Além de me dar os presentes, se calhar porque achava que não estava tanto tempo presente, mas ela não estava porque tinha que trabalhar. Tinha 2 filhas para manter, a vida não era fácil, e então os presentes vinham no Natal, mas eu, com o meu crescimento, fui percebendo que isso não era fundamental. E hoje em dia eu faço questão também de partilhar com ela isso. Às vezes ela fica preocupada: o que é que te vou dar? Não precisas me dar nada, mamãe, eu tenho tudo. Tenho saúde, que é o mais importante, tenho um trabalho, tenho casa, alimentação também tenho, não me falta nada, portanto os bens materiais são secundários. Eu dou muito mais importância e valor à união familiar. Adoro o Natal pela união familiar, é algo que me foi transmitido pela minha avó materna, porque ela podia não ter dinheiro para comer durante 2 ou 3 meses, mas no Natal não podia faltar a festa de família com o bacalhau e os pinhões. Fazia muito sacrifício, porque ela deixou de trabalhar muito cedo e tinha uma reforma muito pequenina, mas ela tinha sempre os pinhões porque ela sabia que os netos adoravam. E para mim isso era o melhor presente que ela me podia dar. Nunca estava à espera que ela me desse, sei lá, brinquedos ou algo do género, porque a minha avó nunca teve possibilidades para isso. E eu, só de ter os pinhões, era a minha alegria. Eu ensino muito isso às crianças com quem trabalho, ao meu filho também. O meu filho não dá importância a coisas materiais. Claro que gosta de as ter, mas quando ele me pede alguma coisa eu digo: não, filho, não pode ser. Ele não discute, ele não chateia, não massacra, não faz escândalo, aquilo que é típico das crianças fazerem. E muitas delas só fazem porque os pais alimentam isso. Porque se ele faz uma birra e eu vou-lhe dar aquilo que ele quer, ele já percebeu. A seguir eu vou pedir mais uma coisa, faço uma birra, ele dá-me também. As crianças são muito espertas, Flávia. Elas têm uma capacidade de manipular o adulto que é uma coisa fora de série. E eu também sou mãe, o meu filho também tenta fazer o jogo dele. Eles vão apalpando terreno, vão vendo até que ponto podem chegar, e nós somos muito perspicazes em perceber qual é o grupinho que nós temos na nossa frente, mas eles fazem exatamente com a mesma perspicácia, fazem a mesma avaliação de nós. Eles sabem perfeitamente até onde podem ir. E o céu é o limite. Se nós não pusermos limites, eu costumo dizer, vocês esticam-se à grande, eles esticam-se mesmo. E eles estão sempre à procura de uma distração do adulto para atacarem. Eles são espertos, muito espertos, são inteligentes, é por isso que eu adoro as crianças. E nós também temos que colocar os nossos limites, não podemos nos esticar à grande, porque 1 horinha já cá cantam. 1 hora, isto passa a voar. Passa a voar realmente, porque principalmente quando se corre por gosto, não se cansa. Exatamente. E o motivo que trouxe aqui a Tânia Abreu à Rádio Voz dos Açores foi realmente partilhar uma coisa que faz com o coração, que faz porque quer, gratuitamente, voluntariamente, e em prol de uma consciência, ou pelo menos de uma chamada de atenção para algumas temáticas. Em nome da Rádio Voz dos Açores, em nome do próprio programa Quarta Frequência, quero agradecer o seu trabalho, a sua dedicação a este projeto Irrequietamente Cheias de Vida. Continuação de um excelente trabalho e muito obrigado por ter cá vindo. Muito obrigada eu, Flávia, por esta oportunidade. Sempre que eu puder, sempre que houver temas novos, nós cá estaremos. Muito obrigada. E para quem está em casa, no trabalho, para quem nos está a ouvir nos 4 cantos do planeta, tenham uma boa quarta-feira. E que estejam atentos para uma próxima quarta-feira para ver qual o tema que se segue. Nem eu própria sei. Porquê? Porque a Rádio Voz dos Açores, o Quarta Frequência, guarda sempre os seus convidados. Por isso, todas as quartas nós temos mistério. Muito obrigada a todos e até uma próxima.